Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 18 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar do critério de Eisenstein. Bem, basicamente o critério de Eisenstein vai garantir quando um polinômio com coeficientes inteiros ele é irredutível sobre Q de x, certo? Sobre o corpo dos números racionais. Beleza? Então, vamos garantir a irredutibilidade dessa forma e vamos começar a aula. Bem, antes de mais nada, só lembrando, a aula vai ter o mínimo de edição possível, então já vão me desculpando qualquer tosse, qualquer gaguejada ou qualquer parada para tomar água no meio do vídeo, tá ok? Então vamos começar a aula. Bem, para demonstrar o critério de Eisenstein, primeiro eu vou precisar de um lema de Gauss. E o que é que diz o lema de Gauss? Bem, o lema de Gauss é relativamente simples e de uma aplicação vasta e ainda por cima de um resultado muito interessante. Porque ele diz que se um polinômio é irredutível sobre z de x, então esse polinômio é irredutível também sobre q de x. Beleza? É bem interessante, né? Porque se você perceber, z de x está contido, né, em q de x. Então, se um polinômio é irredutível em z de x, quando você tomar ele sobre q de x, ou seja, enxergar os números inteiros como números racionais, esse polinômio continua sendo irredutível. Beleza? Bem interessante esse resultado. Então vamos ver como é que a gente faz a demonstração desse resultado. Bem, a demonstração desse resultado vai ser por contrapositiva. Então, ou seja, eu vou supor que esse polinômio f é redutível sobre q de x e vou mostrar que esse polinômio f também é redutível sobre z de x, né? Então, fazendo a contrapositiva. Bem, então vamos supor que ele é redutível sobre q de x. Ou seja, vamos supor que existem dois polinômios em q de x, tais que f eu posso escrever como sendo g vezes h, certo? E como isso é uma decomposição, então o grau desses polinômios g e h tem que ser maiores do que 1 e menores estritos que o grau de f, beleza? Guarda essa informação sobre esses graus aí, porque a gente vai estar mexendo nesses polinômios e vai ver que do jeito que a gente vai mexer aqui, não vai alterar o grau desses polinômios, beleza? Bem, a gente já está supondo que ele é redutível sobre q de x, mas a gente quer mostrar que ele é redutível sobre z de x, né? Então a gente tem que arrumar um jeito de escrever f como sendo dois polinômios de coeficientes inteiros, né? A gente escreveu ele como dois polinômios, mas só que coeficientes racionais, né? A gente tem que meio que transformar, entre aspas, esses coeficientes racionais em coeficientes inteiros. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, o primeiro passo é tomar m de Maria como sendo o mínimo múltiplo comum dos denominadores desses dois polinômios, né? M é o mínimo múltiplo comum dos denominadores desses dois polinômios, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu multiplicar f por m, então isso vai ser um novo polinômio, isso vai dar origem do lado direito a um novo polinômio g1 e h1. Bem, e como eu estou multiplicando por uma constante, o grau desses polinômios ele continua inalterado, então continua satisfazendo isso. Mas o interessante é que esses polinômios agora eles são dois polinômios inteiros, né? Porque matou todos os denominadores desses dois polinômios, como quando eu multipliquei pelo mínimo múltiplo comum, né? É o que a gente faz às vezes para resolver uma equação polinomial, né? Encontra o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores, multiplica toda a equação por esse mínimo múltiplo comum dos denominadores e limpa todos os denominadores, né? Então foi exatamente o que a gente fez aqui, certo? E a gente vai escrever esse g1 agora que a gente sabe que é um polinômio de coeficientes inteiros, como sendo a0, a1 até a r, com esses a's inteiros, e h1 vai ser b0, b1x, b2x² até bkxak, com esses bj's, como a gente viu aí em cima, todos eles sendo números inteiros. Beleza? Então, o que está faltando, né?
a gente já está quase no caminho, né? Porque a gente escreveu f como sendo dois polinômios já inteiros, né? O problema é que a gente não escreveu só f, né? A gente escreveu f vezes um número inteiro aqui, né? Então a gente meio que tem que limpar esse número inteiro daqui para ter o que a gente queria. Bem, como é que a gente limpa esse número inteiro? Bem, a gente vai limpar esse número inteiro com a seguinte afirmação. Se P é um número primo tal que P divide M, então P divide todos os AIs ou P divide todos os BJs, ou seja, daqueles dois polinômios lá, ou P divide todos os coeficientes de G1 ou P divide todos os coeficientes de H1, certo? Então, com certeza acontece isso, ou divide. Essa afirmação está dizendo isso. Se você pega um primo que divide esse número inteiro M, então esse número inteiro divide todos os coeficientes de G1 ou esse número primo divide todos os coeficientes de H1. Certo? Então, como é que a gente vai fazer essa demonstração? A gente vai fazer a demonstração disso por contradição, né? Então, ou seja, a gente vai negar a tese, né? Que é essa tese aqui, que P divide todos os AIs ou P divide todos os BJs e encontrar uma contradição, certo? Então, vamos supor o que? Então, vamos negar essa parte, né? Então, como é que a gente nega a tese? Então, suponha que existam I e J tais que P não divide esse aí e P não divide esse AJ. Beleza? Guarda essa informação. Estou supondo que existe um I em J, né? Justamente negando essa parte aqui. Existe um I em J tal que P não divide a I e P não divide o BJ, certo? E considere I e J o menor índice, tanto I quanto J, o menor índice tal que 2 ocorra. Ou seja, se o índice é menor do que I, ou seja, se um AL é menor do que o L é menor que I, então o P divide esse AL e a mesma coisa acontece com o BJ. Se um índice lá R não, já usou ali, né? Se um índice W é menor do que J, então o P divide esse BJ. Então, ou seja, para índices menores do que I e J, o P divide. Beleza? Bem, uma vez que F é escrito como M vezes F é escrito como esse G1 vezes H1 e P divide M, então P divide o termo I mais J desse polinômio G1H1, certo? E lembrando, quem é esse termo I mais J? I mais J, ele é exatamente nesse termo I mais J, ele é uma forma A0 BI mais J, aí vai aumentando o índice de A e diminuindo o índice de B, então fica A1 BI mais J menos 1 e assim sucessivamente aumentando até que um ponto o A fica com índice I, o B com índice J e agora vai aumentando o índice de AI diminuindo de BJ até ficar esse termo aqui, né? Então tem todo esse termo aqui. Bem, e como MF é igual a esse termo aqui e P divide M, então P vai ter que dividir o termo I mais J, então, ou seja, P divide toda essa expressão aqui. Beleza? Mas pela escolha desse J, P vai dividir separadamente cada termozinho dessa expressão 3, né? Por que vai dividir? Bem, aqui o índice, olha, claro, exceto exatamente no termo AIBJ, né? Porque o termo AIBJ a gente tem que P não dividir nem P divide J, né? E é justamente aí que a gente vai ver. Bem, então ele divide todos, né? Todos os índices separadamente, exceto o AIBJ, né? Porque nesse caso aqui o A0 tem o A0 está com índice menor que I, então P divide ele. O A1, então se P divide esse daqui, divide todo esse termo. O A1 ainda está com um termo menor do que I, então P vai dividir esse daqui, então divide todo esse termo, assim sucessivamente até o anterior a esse. Porque o próximo vai aparecer o AI, beleza, que P não divide, vai aparecer o BJ, que P não divide.
Mas daqui para frente tá certo, o AI aumenta, né? Então não dá para garantir mais nada, né? Porque só garantia até o AI, exatamente no AI que o P dividia, até menores que AI que o P dividia. Para maiores que AI, não sei se P divide ou não. Mas em compensação, a partir desse termo, o BJ começa a diminuir. Então o termo aqui para frente, o AI está com um termo maior do que I, mas o BJ está com um termo menor do que o J. E se o termo é menor do que o J, o P divide o BJ. Então aqui fica dividindo BJ, aqui fica dividido por P. O próximo termo aqui, o B com índice vai dividir P. O B1 divide P porque o índice é menor do que J e o B0 divide P. B0 divide, o P divide B0 porque tem um índice menor do que J. Então vai dividir todos esses elementos aqui, exceto esse daqui. Bem, mas se a gente desenvolvendo, por outro lado, se a gente desenvolver essa expressão 3, a gente tem que toda essa expressão aqui, como P divide, é um N vezes P, certo? Bem, e lembrando que P vai dividir todos esses termos de índice menor, então vai aparecer um P vezes um NA0, né? Porque P divide esse daqui, BJ. Depois, é assim sucessivamente, a menos desse aqui do meio, mas lá no final ainda vai aparecer um AJ mais 1 e P agora vai dividir o B0, então vai ficar PB0, certo? Então, o que é que acontece? A gente passa todos os P's para o lado de lá, e já põe, quer dizer, a gente passa todos os P's, todos que tem P's para um lado e fica só o BJ, e do outro lado já dá para pôr P em evidência. Então qual vai ser a implicação dessa igualdade acima? Que P vezes esse elemento aqui é igual a JBJ, ou seja, P divide o AIBJ, desculpa, AIBJ. Bem, e como P é um número primo, então implica que P divide AI ou P divide a J, né? Mas isso contradiz 2, né? Porque se você olhar lá 2, P não divide AI e nem divide a J, né? E de onde veio a contradição? Bem, a contradição veio do fato de supor que P não dividia, que existia um I e J, tal que P não divide BI e P não divide BJ. Então, ou seja, P divide todos os AIs ou P divide todos os AJs, beleza? E é isso que a gente vai usar para matar aquele Mzinho que aparece na expressão lá, que multiplicando F, né? Por quê? Bem, se P é um número primo, tal que P divide M, então eu posso escrever M como sendo M1 vezes P, né? Com esse M1 algum inteiro, certo? E sem perda de generalidade, vamos supor que P divida todos os termos aí, certo? Então, ou seja, vamos supor que P divide todos os termos do polinômio G, certo? G1, né? Bem, se P divide todos os termos do polinômio G1, então eu posso escrever o polinômio G1 como sendo P vezes, botando P em evidência, P vezes um polinômio G2. Este G2 continua sendo um polinômio inteiro, porque eu não mexi, não alterei os coeficientes, só fiz botar um número inteiro em evidência, então continua sendo um número inteiro. Bem, e como eu não estou multiplicando por nada, não estou mexendo na indeterminada x, só nos seus coeficientes, o grau dele continua sendo igual, beleza? Então tem um novo polinômio G2 que ainda continua em z de x, e o grau desse polinômio G2 continua sendo o grau do polinômio G1. Beleza? Então, como M a gente pode escrever dessa forma, e aí já substituindo o valor de M, que é M1P, e o novo polinômio G1, né? A gente vai ter que essa expressão podendo ser escrito como MP F1 P G2 H1. Beleza? Mas Z é um domínio, então Z de x também é um domínio. Se Z de x é um domínio e esse P é um número diferente de zero, e claro que é um número diferente de zero porque é primo, então vale a lei do cancelamento, dá para cancelar esse número P, certo? Então, cancelando esse número P, a gente fica que M1 é igual a M1 vezes F1 é igual a um G2H2, e é claro, como a gente não mexeu nos graus, esse G2 e G1 e H1 continua com grau maior ou igual que 1 e menor estrito que o grau de F. Então perceba bem o que a gente fez.
De certa forma a gente diminuiu o número m, porque a gente escreveu como sendo um múltiplo de alguém. Então esse aqui é o resultado da divisão de m por p, então acabou diminuindo esse número m. E continua mantendo dois polinômios inteiros aqui desse lado, certo? Então entendeu qual é a jogada aqui agora? A jogada é ficar arrumando primos que dividam esse número inteiro que aparece aqui na frente, né? E depois sair cancelando eles, né? Usando a afirmação. O primo que aparece na divisão que divide esse M1 vai dividir todos esses coeficientes ou todos esses coeficientes. Então, de novo, a gente usa esse argumento, põe o P aqui para fora, aparece um P aqui, aparece um P aqui. Como a gente está no domínio e P é diferente de zero, a gente cancela esses P's. Beleza? Então a ideia é sempre ir arrancando esses P's. E por que a gente sempre garante esse P's? Esse Pzinho vai aparecer, né? Esse primo garante. Bem, garante porque Z é um domínio de fatoração única. Então dá para decompor qualquer número inteiro nesses P's, né? E é isso que a gente vai fazer para eliminar esse M de forma total, né? Porque sendo Z um domínio de fatoração única, existe uma quantidade finita, né, de primos na decomposição desse M, certo? Então você vai arrumando P e limpando P, arrumando P e limpando P, arrumando P e limpando P. Então, repetindo esse processo uma quantidade finita de vezes, na verdade, essa quantidade finita é a quantidade de números primos que tem na decomposição de M, aí vão existir polinômios G-til e H-til, porque da forma que a gente fez lá, o polinômio os polinômios que vão surgindo continuam sendo polinômios inteiros, e mais ainda a gente não mexe no grau deles, então continua sendo polinômios inteiros com grau maior ou igual que 1 e menor que o grau de f. Então, ou seja, f é fatorável sobre z, certo? Então a gente mostrou aí por conta positiva que se um polinômio é irredutível sobre z, ele também é irredutível sobre q. Beleza? Então, de posse do lema de Gauss, a gente pode enunciar e demonstrar o critério de Eisenstein. O que é que diz o critério de Eisenstein? Bem, seja f um polinômio inteiro, né? Certo? Um grau maior que 1, maior ou igual que 1. Bem, se existir um p, número primo, né, um inteiro positivo, número primo, tal que esse P não divida o coeficiente líder desse polinômio f, P divida todos os outros coeficientes do polinômio f e P ao quadrado não divida o coeficiente independente desse polinômio f, então a gente pode afirmar que esse polinômio ele é irredutível sobre q de x. Beleza? Então, se eu tô com a suspeita de que um polinômio é irredutível, como é que eu um polinômio com coeficientes em z, certo? Coeficientes inteiros. Se eu tô com suspeita que ele é irredutível, como é que eu garanto irredutível sobre q, né? Ou sobre z, por causa do lema de Gauss, se ele for irredutível sobre z e irredutível sobre q. Então, como é que eu testo que se ele é realmente irredutível, né? Bem, eu testo que se ele é irredutível se eu encontrar um primo, né, tal que esse primo não divida o coeficiente líder, o primo divida todos os outros coeficientes, só que o primo ao quadrado não divide o termo independente a zero. Beleza? Se isso acontecer, esse polinômio é irredutível. Então vamos à demonstração desse teorema. Bem, pelo lema de Gauss, a gente só precisa mostrar que esse P ele é irredutível sobre z de x, né? Porque se é irredutível sobre z de x, o lema de Gauss garante que ele é irredutível sobre q de x também, certo? E como é que a gente vai demonstrar esse resultado? A gente vai demonstrar ele por contradição. Essa aula aqui testa seu conhecimento, essa última aula aqui a gente testa conhecimento lá de lógica, né? Porque dá meio que um nó essas demonstrações, o argumento dessas demonstrações, né? Essa é a aula da contradição, ou contrapositiva ou contradição. Estamos testando aqui já os conhecimentos de elementos de lógica do pessoal, né? Bem, então, vamos mostrar por contradição, né? Então, o que é que a gente mostra por contradição? Bem, se lembra que a gente quer mostrar que esse f é irredutível sobre z. Então, vamos supor que esse f seja
redutível sobre Z. Beleza? Bem, e se ele é redutível sobre Z, eu posso escrever ele como produto de dois polinômios inteiros, onde esses polinômios têm que ter grau maior igual que 1 e menor que o grau de f, que no caso aqui já está bem definido, e é n. Beleza? Certo? Bem, então vamos escrever, só para organização, vamos escrever g como sendo um polinômio b0, b1x, desculpe, mais b2x2 até bkxr, e o h como sendo c0 mais c1x mais c2x quadrado mais crxar. Bem, primeiro fato que a gente tem aqui é que esse n é igual a n mais k, né? E claro, esse n ele é menor estrito, esse k ele é menor estrito do que n, e esse r também é menor estrito do que n. Beleza? Bem, então vamos começar a brincar com as hipóteses lá do critério de Eisenstein. Bem, pelo item 2 lá do critério de Eisenstein, P divide o termo independente, né, o A0, né, do polinômio f. Bem, mas o f, né, o produto desses dois polinômios, bem, então o P vai ter que dividir o B0, C0. Bem, e como P é um número primo, isso implica que P divide B0 ou P divide C0, certo? Mas ainda, se a gente usar o item 3 lá do critério de Eisenstein, a gente tem que P ao quadrado não divide a zero, ou seja, P quadrado não divide esse termo independente A0, B0. Bem, e se P ao quadrado não divide o B0, C0, desculpa, B0, C0, isso implica que essas hipóteses aqui de cima, elas são excludentes, ou seja, nesse sentido, né? Excludente em que sentido? Que ou P divide B0 e P não divide C0, ou P não divide B0 e P divide C0, ou seja, ou ele divide um e automaticamente não divide o outro, ou ele divide o outro e automaticamente ele não divide um, né? As duas hipóteses não podem acontecer. Bem, por que não pode acontecer as duas hipóteses? Bem, porque se acontecer as duas ao mesmo tempo, vai implicar que P quadrado divide o produto deles dois, né? E que não acontece pelo item 3. Beleza? Então, se P ao quadrado não divide esses dois, então essas hipóteses aqui são excludentes, né? Se acontece um, não acontece o outro. Se acontece o outro, não acontece uma, certo? Então, sem perda de generalidade, vamos supor que acontece o seguinte, que P divide o B0 e P não divide o C0. Beleza? E lembre ainda, note que o item I, né, o primeiro item, o P não divide o AN. Ou seja, se P não divide o AN, então P não divide o resultado do produto desses dois polinômios, né? Do coeficiente líder do produto desses dois polinômios. Então, ou seja, o P não divide o BK e o CK, né? O produto de BK com CK. Bem, mas P é um número primo. E se P é um número primo que não divide o produto de dois números, isso implica que P não divide um e P não divide outro. Então, vê só o que é que está acontecendo exclusivamente com os coeficientes BIs, né? Os coeficientes lá do polinômio G. Bem, com os coeficientes do polinômio G, o P está dividindo o primeiro coeficiente, certo? E o P não divide o último coeficiente, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tomar o BI, a coordenada I, né, esse índice I, como sendo o primeiro coeficiente de G, de maneira que esse P não divida o BI, certo? E por que eu garanto que esse coeficiente existe? Bem, porque o P divide o primeiro e não divide o último, né? Então a gente está escolhendo no meio desses aí um de menor, o menor índice, tal que P divida esse BI. Desculpa, P não divida esse BI. Beleza? Bem, agora vamos lá, vamos olhar para o coeficiente exatamente AI do polinômio f,
certo? Então vamos lá, considere o coeficiente AI do polinômio f. Bem, se você lembrar, o coeficiente AI do polinômio f, olhando como produto daqueles dois polinômios lá, isso vai ser o B0, CI, aí aumenta o índice de B, diminui o índice de C, assim sucessivamente, até chegar ao BI C0. E pela escolha desse BI, né, como sendo aquele menor índice lá, que satisfaça aquela expressão, significa que P divide o B0, P divide o B1, P divide até o I menos 1, né, ou seja, porque o I é o menor termo, tal que P não divide o BI. Então, se todos os termos aqui de B são menores do que I, então P sai dividindo todos, certo? Mas P e mais P não divide BI e P não divide o C0, certo? Então, o que é que acontece? Isso implica que o P não pode dividir o AI. Né? Por que o P não pode dividir o AI? Bem, beleza, aqui aparece um múltiplo de P, aqui aparece um múltiplo de P, aqui aparece um múltiplo de P, certo? Só que aqui não tem múltiplo de P, né? Então não dá para meio que botar o P em evidência e aparecer lá o AI como sendo um múltiplo de P, beleza? Por causa desse último termozinho aqui. Bem, então P não divide AI. Mas vê só, pelo item 2 e pelo item 1 e o item 2 do critério de Eisenstein, qual é o único índice que P não divide dos coeficientes do polinômio f? Exatamente, o índice n. Então, ou seja, esse P, esse I tem que ser igual a n. Só que isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque esse índice I, a gente está tomando ele como sendo o índice dos coeficientes do polinômio G. O polinômio G tem grau R, então esse I no máximo ele pode ser R, que é menor estrito que N. Então, tá aí a contradição. Da onde veio a contradição? De supor que esse polinômio F ele é redutível, atendendo aquelas três condições, ele seria redutível sobre z de x. Então, se eu estou supus que ele é redutível sobre z de x, encontrei uma contradição, e significa que ele é irredutível sobre g de x. E se é irredutível sobre g de x, ele é irredutível sobre q de x, beleza? Então esse é o critério de Eisenstein. E para finalizar a aula, a gente vai ver alguns exemplos de aplicação desse teorema, né? Como é que a gente vai aplicar esse teorema? Bem, a aplicação, primeiro um exemplo simples, né? Garantir que esse polinômio 13x à quarta menos 18x ao cubo mais 24x quadrado mais 9x mais 6 sobre g de x é um polinômio irredutível sobre q de x. Como é que eu garanto que ele é irredutível sobre q de x? Bem, de fato, note que 3 é um número primo, tal que 3 não divide 13, né? 3 divide menos 18, divide 24, divide 9 e divide 6. E além disso, p ao quadrado, que é 9, não divide 6. Então, ou seja, você arrumou um primo que satisfaz os critérios do teorema de Eisenstein. Então, pelo critério de Eisenstein, esse polinômio é irredutível. Beleza? Um outro polinômio que a gente pode mostrar agora que é irredutível assim, rápido pelo critério de Eisenstein, é o polinômio x² menos p, que a gente gastou até uma energiazinha na aula passada para poder mostrar que esse polinômio é irredutível. Beleza? Bem, como é que a gente mostra que ele é um polinômio irredutível? Bem, é bem fácil, é só você tomar no critério de Eisenstein, o p do critério de Eisenstein, esse próprio primo que aparece aí no x menos p. Por quê? Porque esse número primo, ele não vai dividir 1. Claro, p divide p e p ao quadrado não divide p. Então, o critério de Eisenstein garante que x menos p ele é irredutível. Certo? E esse critério é bom porque, se você reparar, achar polinômios irredutíveis, como a gente viu na aula passada, é bastante interessante, porque a gente achar o polinômio irredutível significa que esse polinômio ele gera um ideal maximal, né? Se tomar o ideal principal gerado por ele, isso dá um ideal maximal. Bem, e você tendo
na presença desse ideal maximal, a gente faz o quociente do anel por esse ideal maximal, dá um corpo, e mais ainda dá um corpo onde você vai encontrar raízes para esse polinômio irredutível, certo? Então tem uma coisinha bacana ali de achar polinômio irredutível, por isso que a gente se ocupa em achar polinômios irredutíveis. Agora um próximo exemplo, e ele serve mais como observação, é mais observação que exemplo, é um erro comum da aplicação desse teorema, que é a não existência do primo que satisfaça o critério de Eisenstein não implica que o polinômio seja redutível, né? O pessoal acaba confundindo algumas coisas de lógica e achando que se negar a hipótese você tem a negação da tese, né? Isso não é verdade, né? Se você tem a negação da hipótese, você pode concluir qualquer coisa, né? E mais ainda, você pode sair concluindo qualquer coisa. Então não é verdade, né? Não existência do P não implica que o polinômio seja redutível, né? E você pode até um exemplo muito fácil, você pode, negando só a hipótese, você pode observar qualquer coisa. Então veja só esse polinômio. x² mais 1 não tem primo que satisfaça o critério de Eisenstein. No entanto, esse polinômio é irredutível, né? Então negando a tese, negando a hipótese, você pode concluir qualquer coisa, né? Agora, valendo a hipótese, você pode concluir que a tese é válida. Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável, de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguir no canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM UFRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. A qualquer tipo de mamilo, amor que tem 10 mil encaixes, não ache que só um é lei, pois o desejo é mais embaixo e diz: o que eu sinto sou o seu.